Voltamos a apresentar o programa Manhã Agora, com Ana Karina Castro. Estamos de volta, 7 horas e 39 minutos. Mandar um abraço aqui para Aretusa. Tá mandando um bom dia, dizendo que tá muita chuva em Patu, Janduís, Messias Targino, e ela tá vindo para Umarizal. Então, um bom dia para você, Aretusa. Cuidado com a chuva, né? Cuidado com a estrada da molhada, muita chuva aí pelo interior do estado. E a gente segue aqui agradecendo a sua audiência, você que está sintonizado aqui na 97,9 FM. 7 horas e 39 minutos. Hoje eu recebo aqui no estúdio da 97 a procuradora do estado, Marjorie Madruga. Já vai conversar um pouquinho sobre essa polêmica envolvendo o Hotel Reis Magos, localizado ali na Praia do Meio. Seja muito bem-vinda, doutora Marjorie. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada, Ana Karina, pelo convite. Doutora Marjorie, vamos explicar aos nossos ouvintes o que está acontecendo envolvendo o Hotel Reis Magos. O hotel está sem funcionar há muitos anos, né? Está praticamente abandonado, caindo literalmente aos pedaços, né? Porque está havendo aí desmoronamento de teto, enfim. A empresa que é dona, proprietária, uma construtora, enfim, lá de Pernambuco, já demonstrou interesse em derrubar o hotel, não tem interesse em revitalizar, mas ainda existe aí uma tentativa de fazer um tombamento, de revitalizar aquela área, e a senhora tem ficado tomada dianteira dessa luta pelo tombamento. Na verdade não é tomar dianteira, é que quando os processos de tombamento foram abertos, né, foram pedidos promovidos por uma organização da sociedade civil, o IAFAC, que é o Instituto dos Amigos do Patrimônio Cultural, esse processo ele foi aberto perante o Estado, a União e o município de Natal. Então, são 3 processos administrativos de tombamento, onde o IAFAC requereu isso em novembro de 2013, né, o tombamento. Então, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, esse processo é da competência da minha especializada, que é a Procuradoria do Patrimônio e da Defesa Ambiental, né? Então, como procuradora do Estado, o meu dever é, pela nossa lei orgânica e pela Constituição, defender o patrimônio ambiental, cultural, histórico, paisagístico, turístico do Estado do Rio Grande do Norte. Então, daí porque o processo tramita na minha especializada e, no caso, sou eu que emito parecer e atuo também nos processos judiciais vinculados ao Hotel Reis Magos, né? Então, dentro dessa competência legal, constitucional, institucional, é que eu me pronuncio em relação aos processos, cumprindo esse meu dever, né? Eu acho que o mais importante nessa discussão, sabe, Ana Karina, é a gente primeiro entender o que é o processo, o que é o Instituto do Tombamento. A gente percebe que existe, às vezes, desconhecimento, às vezes interpretações equivocadas do Instituto. Como se o tombamento ele fosse um instrumento para congelar, né, aquilo que está deteriorado. Quando, na verdade, o tombamento ele é um instrumento de desenvolvimento local. Ele é um instrumento de desenvolvimento econômico, social, a partir da preservação da memória, da história, das identidades locais. Então, isso é muito importante a gente ter essa leitura do tombamento, a leitura correta dele, porque através dele a gente pode levar o desenvolvimento local. E nós somos nós somos ricos nisso, tanto o Estado é muito rico, quanto a cidade de Natal, porque a gente tem muita história para transformar e usar essa história a favor do desenvolvimento, para transformar a cidade com melhoria da qualidade de vida para todos. Então, eu acho que é isso que está faltando, esse entendimento, porque ele impõe realmente alguns limites ao proprietário, mas é como você bem destacou. Se hoje o hotel ele está deteriorado, e ele está deteriorado, embora ele seja plenamente recuperável, e nós temos laudos técnicos afirmando isso, ele está deteriorado, a gente precisa pensar nisso. Por que ele está deteriorado? Porque o proprietário do bem abandonou este bem há mais de 20 anos. Ele deixou de cumprir a função social da propriedade, que é um dever legal que ele tem. É um dever constitucional que ele tem. Assim como o município de Natal também deixou de cumprir com o seu papel de exigir do proprietário que ele cumprisse a função social da propriedade. Então, nós temos aí dois descumprimentos legais. Isso daria margem para uma desapropriação? Veja bem, o que é que a Constituição Federal diz? A Constituição diz que é dever do poder público
proteger o patrimônio cultural, certo? A partir do momento que a gente reconhece algum bem como patrimônio cultural, e veja bem, isso aí não é o Estado que dá e não é o Poder Executivo ou a Procuradoria-Geral. O que o Estado faz é reconhecer o valor do bem, porque o bem, ele tem esse valor ou ele não tem. Ou ele é histórico ou ele não é. Apenas o que nós fazemos é aplicar a lei. E o que a Constituição diz é, quando ficar comprovado que aquele bem ele é detentor de valores culturais que precisam ser preservados, o poder público tem o dever, e aí não é uma discricionariedade, né? Não é uma vontade, é um dever do poder público de proteger esse bem através dos seguintes institutos. Então, ele pode proteger através do tombamento, ele pode proteger através da desapropriação, respondendo então a sua pergunta. Então, são instrumentos de proteção. No caso do Hotel Reis Magos, o requerente do tombamento optou por um instrumento, digamos, menos radical, porque a desapropriação, ela leva à subtração da propriedade, né? Eu vou lá, desapropio, pago um valor para você e tomo o bem, e aquele bem ele passa a se incorporar ao patrimônio do Estado. No caso do tombamento, não. A propriedade continua com o dono dele lá. Ele pode vender, ele pode alugar, ele pode dar a destinação que ele quiser dar ao bem. Só não pode derrubar, destruir. Ele só não pode derrubar. E aí a gente entra no outro aspecto. O tombamento ele pode ser total ou ele pode ser parcial. E esse também é um aspecto muito importante. No caso do Hotel Reis Magos, nós estudando todos os laudos e os estudos técnicos apresentados pelo Departamento de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Norte, da Federal de Pernambuco, do estudo extremamente completo também feito pelo IFAM, nós então entendemos que você preserva aquilo que tem valor cultural. No caso do Hotel Reis Magos, a arquitetura dele como representante da arquitetura modernista brasileira. Mas aí você pergunta, o que é que tem ali ainda que deve ser preservado da arquitetura modernista brasileira? Então, os limites do tombamento que nós opinamos e sugerimos é que esse limite seja restrito à fachada, à volumetria do prédio, porque é isso que ainda é representando a arquitetura modernista brasileira. Porque a parte interna, por exemplo, o proprietário, numa reforma que ele fez em 78, 80, ele destruiu toda a parte interna, que também tinha elementos da arquitetura modernista brasileira, né? Porque são características específicas, a questão da ventilação, a questão da luminosidade, o uso de muitos cobogóis, que é uma arquitetura sustentável, que hoje a gente chama de arquitetura sustentável, mas naquela época não se chamava, mas ele já incorporava esses elementos. Então, internamente, o prédio foi totalmente descaracterizado pelo proprietário. Então, não há realmente o que a gente tombar lá dentro, proteger. A nossa proposta, portanto, é o tombamento da fachada e da volumetria do prédio. Nós, inclusive, somos expressos naquilo que pode ser demolido. Então, toda aquela parte da boate, onde funcionou, área de embarque e desembarque, aquilo tudo pode ser demolido, porque aquilo ali não é representante da arquitetura modernista brasileira, tá certo? Então, eu acho que esse ponto é importante. Toda a planta baixa também, das divisões internas, tudo isso aí, o proprietário vai estar livre para fazer o que ele quiser. Então, é uma proposta bem menos intervencionista, vamos dizer assim, do que as pessoas estão divulgando, né? O que realmente importa é preservar o que se representa a arquitetura modernista brasileira. E a gente, durante todo esse processo, a gente teve uma preocupação muito grande de conciliar a preservação desse patrimônio, né, que é um direito da sociedade, a preservação desse patrimônio histórico, porque o patrimônio cultural ele é um bem pertencente à coletividade, com a possibilidade de múltiplos usos para o prédio, porque o prédio ele tem uma potencialidade muito grande de usos. Ele pode ser milhões de coisas, né? E não inviabilizar absolutamente, do ponto de vista econômico, para o proprietário, até porque aquele bem está situado numa área muito importante para a cidade. Ele está situado na área de interesse turístico 3, pelo plano diretor de Natal. Então, ele tem um potencial turístico. Ele foi vetor de desenvolvimento para a cidade nos anos 50.
nos anos 60. E é isso que a gente espera que ele volte a ser. Um vetor de desenvolvimento local com a valorização da praia, porque foi a partir do surgimento do hotel que a cidade se volta para o mar, que houve toda a estruturação da orla e, portanto, uma melhoria da qualidade de vida para todas as comunidades do entorno. As comunidades, elas têm um sentimento de apropriação muito grande em relação ao hotel, porque foi a partir do hotel que o poder público passou a olhar para aquelas comunidades todas. E com o fechamento do hotel, o poder público também abandonou as comunidades, entende? Então, assim, o que a gente tenta conciliar aí é que o hotel volte a ser um vetor de desenvolvimento para a cidade e para todo o bairro do entorno, para a valorização das pessoas que moram ali. Doutora Marjorie, agora, apesar do seu parecer pelo tombamento, apesar de todo esse processo, em que pé está essa situação? Porque a imprensa já noticiou que a própria Justiça já teria autorizado a demolição do prédio, né? O TRF teria autorizado. Os proprietários do prédio disseram que não tem interesse em fazer uma revitalização, em reconstruir aquilo, porque ficaria mais barato para eles derrubar tudo e fazer um novo hotel do que manter e fazer uma reestruturação. E agora, o IPHAN parece que teria dado um parecer pela derrubada e não tombamento. Como é que está aí esse imbróglio? A gente precisa ter calma, porque como são muitos processos, às vezes é difícil as pessoas entenderem. Veja, no processo de tombamento do Estado do Rio Grande do Norte, no processo administrativo, pela nossa lei estadual, certo? É uma lei de 1978, a 4.775. A partir do momento do tombamento provisório, que ele acontece quando o proprietário é notificado. Então, é o primeiro ato. O processo é aberto, é feita a instrução do processo ali pela Fundação José Augusto. E aí nós temos a obrigação de comunicar ao proprietário: olha, está havendo um pedido de tombamento do seu imóvel. Você tem o direito de saber e se defender, né? Então, a partir desse momento, já recai sobre o bem o tombamento provisório. E pela lei, o tombamento provisório ele se equipara ao tombamento definitivo. Ou seja, o proprietário não pode mais demolir ou descaracterizar o prédio até a conclusão do processo de tombamento. Ok? Ok. Então, ele já tem esse impedimento. No processo administrativo. No processo administrativo. No processo judicial, né, que o IPHAN entrou em 2015 e o Estado também, junto com o IPHAN, nós pedíamos o reconhecimento desse bem como patrimônio cultural ao judiciário. Ou seja, um tombamento também judicial, que é possível, porque a Constituição diz que é dever do poder público. O poder público é executivo, legislativo e judiciário. Então, não é só o poder executivo que tem o dever de tombar. O judiciário também tem. E a gente tem como exemplo aqui, só para citar, o Juvenal Lamartine, que foi tombado por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Este ano tivemos o tombamento do Teatro Lauro Monte em Mossoró, por uma decisão judicial também. Então, o que nós pedíamos ao Judiciário Federal era isso. Infelizmente, o TRF5 entendeu pelo não tombamento judicial, entendendo que caberia apenas ao Executivo fazer o tombamento. Mas na decisão do acórdão consta uma advertência, inclusive. Se você quiser, eu até trouxe, se você quiser, eu leio aqui. Mas, em síntese, ele diz: esse tribunal vem advertir de que o não tombamento pela via judicial, ou seja, pelo judiciário, não significa absolutamente a demolição do prédio. Então, não há essa autorização judicial para demolir? Absolutamente. Inclusive, há esse destaque. Essa o tribunal ressalva, teve né? esse cuidado de fazer essa observação porque existe o tombamento provisório. Ele até fala, como existe o tombamento provisório, só o Estado é que poderia autorizar ou não a demolição. Isso já saiu do âmbito daquele processo, certo? Além disso, nesse processo judicial do TRF, em 25 de outubro de 2017, eu consegui uma liminar porque um pouco antes o proprietário do hotel deu entrada num pedido de demolição na CEMURB. E ao tomar conhecimento, então eu fiz um pedido de tutela, né, um pedido liminar, e o desembargador Roberto Machado, portanto, deu uma decisão liminar também proibindo a demolição. Como se não fosse suficiente o tombamento provisório, então, que garantiria a não demolição, nós ainda temos essa liminar concedida pelo desembargador Roberto Machado do TRF5. Então, assim, nós temos a rigor aí
uma proibição administrativa, uma proibição judicial, que é essa liminar dada em 2017, e agora, com essa decisão do TRF5, que causou todo esse má interpretação aí, né, na mídia, todo mundo achando que o tribunal tinha autorizado a demolição, nós recorremos. E o proprietário também recorreu dessa decisão. Ou seja, enquanto tiver recurso aberto, né, o processo não acabou. Como é que fica o IPHAN nesse processo? Bom, em relação ao processo do IPHAN, no IPHAN também corre um processo administrativo. No primeiro momento, o IPHAN do Rio Grande do Norte, né, opinou pelo tombamento, por constatar elementos irrefutáveis, inclusive é o termo que o IPHAN que usa, né, que caracteriza o bem como patrimônio cultural pelos valores arquitetônicos e históricos que o bem possui. Esse processo ele segue porque na União já é um outro decreto que regulamenta o processo, é o decreto 25 de 1937. O processo segue para o IPHAN Brasília e lá ele passa por câmaras técnicas para decisão. O que aconteceu lá foi, digamos, um pouco estranho, porque o IPHAN Brasília entendeu que, a despeito de haver toda a comprovação dos valores do imóvel com o patrimônio cultural, ele entendia que esses valores estavam esse mais é utilizado na própria decisão, mais locais, regionais do que nacionais, né? E nos causou muita estranheza essa posição do IPHAN, porque a arquitetura modernista brasileira, ela não é um movimento do Rio Grande do Norte nem do Nordeste do Brasil. Ela é um movimento de arquitetura nacional, que lançou o Brasil no mundo, reconhecendo essa arquitetura que possuía identidades culturais muito fortes. Então, esse foi um movimento nacional, tanto que se chama arquitetura modernista brasileira. E aí, o IAFAC fez um recurso, né, demonstrando essas incoerências que existiam na decisão. Ora, você reconhece todos os valores, mas você diz que não é nacional? Como? Né? Porque se você está reconhecendo que ele é um representante da arquitetura modernista brasileira e a arquitetura modernista brasileira é nacional, como é que não há valores nacionais a serem protegidos? Tanto que o processo foi reaberto em 2017 no IPHAN. E aí ele foi reaberto, foi para a Câmara de Urbanismo e Arquitetura do IPHAN, que é uma câmara composta por um representante do Ministério das Cidades à época, né? Agora a gente ainda não sabe como é que está a composição. O presidente do IAB Nacional, no Instituto dos Arquitetos do Brasil, e 3 experts em patrimônio cultural do Brasil. É o professor Comas, do Rio Grande do Sul, o professor Castriota, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Reginaldo, da Universidade do Rio de Janeiro. Doutora... E esse processo está lá, só para concluir, esse processo está lá, então, para ser reapreciado. Ou seja, não há uma decisão definitiva do IPHAN em relação ao processo de tombamento. O IPHAN não decidiu ainda. Doutora Marjorie, agora, se esse processo de tombamento já está há tantos anos se arrastando nessa queda de braço e o hotel continua lá abandonado, né, se deteriorando, não seria uma alternativa partir para essa segunda parte da intervenção, a desapropriação e o Estado assumir esse patrimônio histórico-cultural e revitalizar e fazer o que bem entender? Aí você poderia dizer que tanto o Estado, quanto a União, quanto o município poderiam pensar nisso, né? Mas aí você encontra hoje também o Estado tem interesse, não é? De fazer esse tombamento e fazer essa intervenção. Veja bem, Ana Karina, é como eu estou te falando, é uma questão legal, né? Então, os 3 entes podem fazer o tombamento. É dever dos 3 entes tombar. Então, não é dever só do Estado. O IPHAN também tem o dever, a União, e o município de Natal tem o mesmo dever. Então, não existe um dever que é exclusivo do Estado. Hoje, só o Estado demonstrou esse interesse. Hoje o Estado, veja, o Estado deu parecer sim, o parecer da Procuradoria-Geral, o meu parecer, que foi aprovado pelo Procurador-Geral, é realmente no sentido do tombamento. O parecer da Fundação José Augusto também é pelo tombamento. Mas, por exemplo, no município de Natal, que é também uma outra lei que rege o processo de tombamento lá, o Conselho de Cultura do município opinou pelo tombamento. E o Conselho de Cultura do município, diferentemente do Conselho Estadual, que é meramente consultivo, ou seja, ele não vincula, ele dá uma opinião dele, mas ele não vincula a decisão do gestor. No município de Natal, o Conselho é deliberativo, portanto, ele vincula
ou secretário de Cultura do município. E isso foi desrespeitado. Isso não foi observado. E tanto é que o IAFAC já entrou na semana passada com um recurso questionando a legalidade da decisão do município. Tem alguma previsão de quando essa, né, queda de braço vai acabar? Não tenho, Ana Karina. Eu espero que não demore mais tanto, mas eu acho que é importante a gente destacar também que essa demora, ela também se dá porque o tombamento, ele se baseia em estudos técnicos. E deixa eu lhe perguntar outra coisa. Caso o município, o estado consigam o tombamento, vocês vão obrigar o proprietário a fazer a recuperação do hotel? Então, existe essa obrigatoriedade dele reinvestir nesse hotel? Responderei. Veja, então, começar para voltar. Então, é baseado em estudos técnicos, né? Então, esse processo, ele é um processo extremamente volumoso. Ele teve muitos estudos técnicos, como eu te falei, do Departamento de Arquitetura daqui, de Pernambuco, do Departamento de História, do IFAM, né? Então, assim, são muitos estudos. Então, claro que isso demanda um tempo. Por isso que também o processo demorou um pouco mais, porque a gente não pode tombar. Não é uma opinião. Você só pode tombar em cima de estudos técnicos. São eles que caracterizam bem, certo? Como um patrimônio cultural. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante a gente frisar, porque fica parecendo que é porque o Estado quer, ou porque a Procuradoria quer, ou porque a universidade quer. Não se trata disso. Se trata que nós temos estudos conclusivos, irrefutáveis, extremamente fundamentados, elaborados por professores da UFRN que têm doutorado e PhD em arquitetura modernista, que caracterizam bem. Então, só cabe ao poder público reconhecer esse valor. O tombamento, ele é um reconhecimento formal do valor que o bem existe. Você me perguntou se o bem for tombado. Se o bem for tombado, dentro dos limites que eu lhe falei propostos, o proprietário ele pode fazer o que ele quiser com o bem. Inclusive, nada deixar abandonado? Não, nada, ninguém pode fazer isso. É o que eu te falei, por causa da função da propriedade, né? Todo proprietário de um bem, ele é obrigado pela Constituição brasileira a cumprir a função social. E a função social é dar vida ao bem. Eu não posso abandonar o bem. Olha, a ordem econômica brasileira, que está lá no artigo 170 da Constituição, ela põe um limite para a ordem econômica. E esse limite, só para concluir, por favor, e esse limite é justamente o respeito ao meio ambiente e o respeito ao patrimônio cultural. Então, e a função social da propriedade. Ele tem o dever de dar uma destinação para o bem. Inclusive, tem uma coisa muito interessante nesse processo, que quando o Estado vendeu o Hotel Reis Magos, porque você sabe que o Hotel Reis Magos foi construído pelo Estado do Rio Grande do Norte com recursos da União, né, da SUDENE, porque fazia parte de um plano de desenvolvimento para o litoral do Nordeste, para desenvolver o turismo no litoral do Nordeste. Então, era um plano de governo federal, dentro de toda uma proposta do governo federal de desenvolvimento do Brasil grande, criar infraestrutura no Nordeste para o desenvolvimento. Então, ele foi criado, ele nasceu desse projeto do governo federal de desenvolver o turismo no litoral do Rio Grande do Norte e do Nordeste, quer dizer, tanto que surgiram o Hotel Tambaú, o Hotel Santarém, em Belém. E dentro desse projeto, quando o Estado vendeu, o Estado tem uma cláusula que diz que o proprietário está obrigado a manter a destinação de hotel categoria internacional. Então, a gente já tem aí um outro descumprimento por parte do comprador, né, de que não exerceu, para você ver como estava vinculado a natureza e a conceituação, o nascimento do hotel com o desenvolvimento do turismo. Por isso que eu lhe questionei sobre a desapropriação, não é? Porque depois de todo esse processo de tombamento, se mesmo assim o proprietário insistir em não fazer a recuperação, seria o caso partir para uma desapropriação. Se ele não fizer, eu acho que todos os entes poderão pensar no futuro sobre isso. Que eu acho que o importante frisar é que, veja, a gente às vezes fala que o Estado é meio intervencionista, mas o Estado aí, ele está indo por um caminho menos intervencionista, né? Ele apenas está limitando alguns usos, pautando alguns limites para aquele uso. E a gente já tem toda uma reação, às vezes, negativa, eu acho que por falta de compreensão do Instituto, como eu te falei. Imagina se quando o Estado vai desapropriar, que é tombar, que é realmente um ato mais radical, mas que, às vezes, ele é realmente necessário,
Se o proprietário insiste em não cumprir a função social da propriedade, eu acho que realmente ele é uma possibilidade que se vislumbra, né? Porque a cidade é de todos. Então, como a gente tem uma Constituição que determina esses limites, eu não vejo como esse caso do hotel, ele é muito emblemático, porque assim, a gente tem um proprietário que abandona o imóvel, que compromete a qualidade da cidade. O proprietário, o primeiro, inclusive, morreu, né? Que é o... Agora porque é uma tem empresa, né? Não, é porque é pessoa jurídica. Então, realmente, o patriarca da família, ele morreu, seu Pedrosa, e os filhos é que assumiram. Mas é como eu estava te dizendo, a gente tem uma situação onde o proprietário abandona o imóvel que ele comprou, sabendo que tinha que manter a destinação originária, que era hotel, categoria internacional. Ele abandona aquele imóvel, né? Ele não faz nada, ele compromete a qualidade de vida da cidade, ele compromete o turismo, que é a nossa principal atividade econômica, ele compromete a vida de todos os bairros do entorno. A prefeitura, por seu lado, é completamente conivente com isso, porque também não agiu nem exigiu do proprietário, porque isso aí é dever do município de Natal, que ele cumprisse a função social, que ele desse uma destinação ao prédio. E hoje a gente vê, então, essas ilegalidades, essas omissões, correm o risco de subtrair, roubar um direito que é da sociedade, um direito que é inalienável da sociedade, que é o bem cultural, né? A gente vê esse risco, que é um bem, que o bem cultural, ele é um direito fundamental da sociedade. Então, a gente está vendo o risco desse direito da coletividade, um direito inalienável, fundamental, intergeracional, ele ser comprometido, ser roubado da sociedade por todas essas omissões. Essa equação é justa? Essa equação é legal? Me parece que não. E uma outra coisa que eu queria destacar também é que o proprietário fala que o tombamento poderia inviabilizar o uso econômico, e aí a gente demonstrou também no parecer e no processo todo demonstrado o imenso potencial construtivo ainda que aquela área tem. Porque quando a área foi construída, aquela área ali tem 9.400 e poucos mil metros quadrados. Ele só usou 1.900 metros quadrados. 20% da área. Hoje, pelas prescrições urbanísticas que vigoram em Natal, ele pode acrescer, passar de 1.900 metros quadrados de área construída para 15.000 metros de área construída. Ele ainda pode crescer 60%. Então, você veja que tem um potencial construtivo imenso ali que ele não está querendo explorar. É isso que a gente vê. Ele não quer explorar esse imenso potencial construtivo. Não há nenhuma restrição no tombamento. Aliás, ele tem muito a ganhar se ele realmente recuperar o imóvel para fazer o que ele quiser, um hotel, um centro cultural, sei lá, um albergue, o que ele quiser fazer, né? Eu acho só que realmente a destinação deveria ter compatibilidade com a área na qual ele está inserido, ou seja, é uma área de interesse turístico. Então, obviamente que o ideal seria que ele trouxesse equipamentos que favoreçam o turismo, até porque nós estamos precisando de novos equipamentos para a cidade e para o estado. Doutora Marjorie Madruga, tem uma participação aqui do nosso ouvinte, Adailton Figueiredo. Ele diz: doutora, infelizmente no nosso estado não tem uma política de valorização do turismo cultural. Natal, por exemplo, só divulga sol e mar. A Ribeira aos pedaços, teatros fechados, é uma pena. Então, compartilhando a ideia aqui do nosso ouvinte com a doutora Marjorie Adailton, né? Isso. Adailton. Eu reconheço, Adailton, que você tem razão. Tradicionalmente, isso é uma verdade, um fato. A gente tem tentado mudar isso nos últimos anos. Eu acho que existe já um movimento que já é um movimento de criticidade, né? Assim, um movimento crítico de perceber esse limite, e isso a gente tem avançado no estado, realmente, de reconhecer, tanto que nós estamos trabalhando na criação do Geoparque Seridó, né? Que envolve todos aqueles 6 municípios do Seridó, para trazer um turismo a partir da valorização do patrimônio geológico, que o estado do Rio Grande do Norte é riquíssimo em patrimônio geológico. Isso em vários lugares do mundo é uma fonte de atração turística e de valorização da cultura local e de desenvolvimento econômico e social, e a gente realmente não tem explorado isso aqui no estado. Por exemplo, o Cabugi, né, que é um patrimônio geológico fantástico, que poderia trazer uma qualidade de vida maravilhosa para a área do entorno, e nunca foi feito esse trabalho. A gente agora está no processo de reclassificação do Cabugi
para desenvolver todo o turismo naquela região. Temos também o Geoparque Seridó, que a gente está em processo, talvez apresente a candidatura ainda esse ano à Unesco, porque esse projeto é um projeto que ele recebe o selo da Unesco, o carimbo da Unesco. Então, é um projeto muito novo, que no mundo todo deve ter 10 anos, e o estado está bem avançado. A gente só tem um geoparque no Brasil, que é no Ceará, e provavelmente o do Rio Grande do Norte será o segundo. Então, lutamos muito pela criação da unidade de conservação Parque Furna Feia, em Mossoró e Baraúnas, que é um complexo de cavernas fantástico, maravilhoso. Só dentro do parque, Ana Karina, nós temos 220 cavernas. Olha, completamente desconhecido, né? Completamente desconhecido, mas a gente está lutando e trabalhando junto com o governo federal para a implementação do parque, porque como se trata de cavernas, você precisa ter uma estrutura mínima de segurança para a visitação. Mas assim, o estado tem um potencial que a gente chama de turismo espeleológico, gigantesco, de visitação de cavernas. Então, assim, hoje o Estado já tem esse olhar, entende? E a gente está se estruturando no sentido de interiorizar o turismo e saber que o turismo realmente é uma ferramenta importantíssima de desenvolvimento local, porque ele faz isso. É uma atividade econômica onde você, através da valorização das suas identidades locais, da sua gastronomia, do seu patrimônio histórico, do modo de vida, da música, né, do folclore, aquilo pode reverter em benefícios econômicos e sociais para a sociedade. Hoje nós temos essa consciência, mas é óbvio que nós precisamos fortalecer, aperfeiçoar e que a sociedade também cobre cada vez mais do Estado esse olhar. Né? Mas tenha certeza que esse olhar ele foi iniciado, ele já existe dentro do poder público, que eu acho que é muito importante. Ok, conversamos com a doutora Marjorie Madruga, procuradora do Estado, que está aí à frente desse processo de tombamento do Hotel Reis Magos na Praia do Meio. Doutora, muito obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores da Web TV e também os internautas que estão acompanhando nas redes sociais. Mais uma vez, obrigada. Eu que lhe agradeço muito, Ana Karina. Você, a Rádio 97, foi um prazer estar aqui. Sempre bom dialogar com a sociedade, né? Muito obrigada. 8h10, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem aqui um bate-papo com o vereador Cícero Martins, do PSL, que já está também aqui no estúdio da 97 FM. E tem informação, tem a participação do Robson Carvalho logo na volta do intervalo com a sua coluna